Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre vocês pedindo aí para a gente quais são os principais fundos aí de cada setor, para a gente ficar de olho no atual momento, e hoje nós vamos falar do segmento de renda urbana, e poderia estabelecer aqui uma lista deles aqui com relação a posições, mas não vou estabelecer posições, vou deixar a critério de vocês definir quem é primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas eu quero começar com o TRX-F11, um fundo de renda urbana, ou seja, real estate, está na casa de R$ 102,80, vem pagando um dos maiores dividendos do segmento de renda urbana, tanto no período de alta como no período de queda. Sua cotação, o dividendo está 12,45, um dos mais altos. Ele se encontra com baita desconto, mas como assim um baita desconto se ele está próximo de 1? Porque ele já foi muito mais caro. Tem uma liquidez de 6,39 milhões e mesmo com toda a queda no segmento de fundos de tijolos, ele ainda se mantém positivo 6,54%. Isso faz com que ele tenha um grande destaque, principalmente nas primeiras colocações, certo? Ele que tem uma taxa de administração de 1%, ou seja, dentro do que é esperado pelo mercado, porque quando você administra tijolo é mais difícil fazer essa gestão. Tem uma das vacâncias mais baixas do segmento de renda urbana, 0,46. Tem mais de 184.455 cotistas, mais de 20 milhões de cotas sendo negociadas no mercado, tem um patrimônio de R$ 103,82, tem um valor patrimonial de 2 bilhões, que provavelmente vai ser reajustado agora no ano de 2025, e o seu último dividendo foi de 93 centavos, animando bastante os investidores. Um outro ponto importante é que mesmo nos últimos 5 anos, levando em consideração, mesmo quando a Selic estava na casa de 13,75, ele paga um dividend yield médio de 11,05 e atualmente ele está pagando dividendo de 12,45, dando a você, investidor, um ótimo momento de entrada. Além disso, como você pode observar, existem alguns períodos, principalmente no final do ano, onde ele distribui dividendo extraordinário. Então, todos os investidores do TRX-F11 estão esperando um dividendo extraordinário agora em dezembro, certo? Se nós descermos aqui embaixo para vermos o portfólio do fundo, ou seja, quantos imóveis ele possui, possui 26 em São Paulo, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 3 na Paraíba, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Sergipe, 1 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais, ou no Pará e outro no Piauí. Ou seja, o que faz com ele seja um forte candidato a ficar nas primeiras colocações. O próximo fundo imobiliário é o HGRU11, a sua cotação bem mais alta, R$ 115,60, está pagando um dividendo muito próximo do TRX-F11, 11,25, está com desconto de 7%, tem uma liquidez de 4,64 milhões, mas vem negativado, ou seja, ele caiu tanto que passou ali e ele está negativado, diferente do TRX F11, que mesmo mantendo o dividendo mais alto, ele mantém a sua variação bem positiva na casa de 6%. Nós descendo aqui embaixo, o HGRU11 tem uma taxa de administração bem menor, de 0,9%, tem uma vacância menor ainda, de 0,8%, tem uma maior base de cotista, 206.627, tem mais de 23 milhões de cotas sendo negociada, tem um dos patrimônios mais altos, R$ 124,21, tem um patrimônio também mais alto, 2,89 bilhões, e o seu último dividendo foi 90 centavos,
inferior 2 centavos quando comparado ao TRX F11, certo? Se nós descermos lá embaixo, nós vamos ver que ao longo do período sempre ele está caro, o que faz com que o dividendo dele fique na casa de 9,66%. E no último momento, o impacto da subida da Selic com o descontrole do governo faz com que ele pague 11,25 e, diferente do TRX-F11, ele distribui 2 dividendos extraordinários ao longo do ano, um no meio e outro no final do ano. Já o TRX-F11 geralmente é no final do ano. HGRU11 é no meio do ano e no final do ano. Se nós olharmos para o portfólio do TRX-F11, é um dos maiores. Só em São Paulo ele tem 45 imóveis. No Paraná tem 11. Minas Gerais tem 9. Rio Grande do Norte tem 1. Paraíba tem 1. Rio de Janeiro tem 1 e Bahia tem 1. Ou seja, enquanto o TRX-F11 diversifica pelo Brasil, o HGRU11 ele se concentra nos principais polos de maior retorno. Na terceira colocação, nós temos o RBVA11, onde a sua cotação é R$ 93,52, um dos mais baratos, está pagando um dos dividendos mais altos da categoria, 13,79, entretanto se encontra com um desconto de 70%, porque todo mundo está esperando anexar RBED11, né? Que aí vários imóveis da educação vão ser anexados ao portfólio do fundo. Tem uma liquidez de 1,8 milhões e ele se encontra negativo, 1,75, fruto do descontrole das contas do governo, junto com a subida da Selic, que provavelmente na próxima reunião nós vamos ter uma subida da Selic na casa de 0,75, certo? Se nós descermos aqui embaixo, tem uma das menores taxas de administração, 0,35%, vacância zero, tem um dos menores números de cotistas, 64.493, 12 milhões de cotas sendo negociada, um patrimônio que já é na casa de R$ 134,18 por cota. A tendência é subir com a anexação dos imóveis da educação. Tem um patrimônio de 1,68 bilhões, mas nós vamos para 2 bilhões em breve, e o seu último rendimento foi na casa de 90 centavos, semelhante ao HGRU11, que também pagou 90, mas inferior 2 centavos ao TRX-F11, que pagou 92 centavos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, diferente dos outros fundos, ele não paga dividendo extraordinário. No entanto, seu dividend yield médio é de 13,42 nos últimos 5 anos e atualmente 13,79, ou seja, é um dos fundos que pagam mais, certo? Se nós descermos aqui embaixo para vermos quais são os principais imóveis do seu portfólio, nós vamos observar que ele tem 43 imóveis em São Paulo, 20 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 2 no Ceará, 1 no Distrito Federal, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 em Minas Gerais. Ou seja, é uma espécie de fundos imobiliários intermediário entre HGRU11 e TRX-F11. Enquanto TRX-F11 é mais diversificado, HGRU11 é mais concentrado, o RBVA11 ele tenta buscar ali o meio termo, embora o seu portfólio se pareça mais com o HGRU11, certo? E o único fundo que consegue entrar nesse cenário aí para brigar com esses grandões, e o único que é de base 10, acessível à população, é o GARI11, que a sua cotação é R$ 8,94, mas vem pagando bem menos do que os gigantes, porque os gigantes estão pagando na casa de 12, de 13. Já o GARI11 está pagando 12,68%, está com um desconto de somente 1%, tem uma das liquidez maiores do mercado de renda urbana, 7,51%, e ele, diferente dos grandões, vem positivando 9,16%. Quando comparado com o RBVA, que está negativo, HGR1, que está negativo, mas o TRX-F11 é o único que se aproxima, com
com a valorização que se mantém ainda na casa dos 6%, né? Nós podemos observar aqui no gráfico, ele está 6,54, ou seja, ainda consegue performar ainda muito bem, certo? Se nós descermos aqui embaixo, nós conseguimos observar que a taxa de administração dele é variável, atingindo 1%, ou seja, tem uma taxa de administrações mais alta. A sua vacância é zero, tem um dos maiores números de cotistas de renda urbana, 272.837, tem mais de 125 milhões de cotas sendo negociadas, o seu valor patrimonial por cota na casa de 9 centavos, porque ele é R$ 9,00, porque ele é um fundo de base 10, seu último rendimento 9 centavos, ou seja, esse 9 é um número que acompanha muito bem a renda urbana, tem um patrimônio de 1,13 bilhões devido à subscrição que ele fez e uma nova subscrição que ele está fazendo no intuito desse portfólio ficar ainda maior, certo? Seu dividend yield nos últimos 5 anos foi 13,18 e atualmente ele está pagando 12,68, porque como nós podemos observar, o seu dividendo tem subido ao longo do tempo, como também a sua cotação, certo? Se nós descermos aqui embaixo para olharmos o portfólio do Gari 11, nós vamos observar 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Maranhão e 1 em Goiás. Ou seja, ele é o único fundo de base 10 de renda urbana que consegue competir com os grandões do segmento de renda urbana, certo? Então aí estão 4 excelentes oportunidades para você estudar e ver qual é o que faz mais sentido no seu portfólio de renda urbana. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que ainda não é seguidor desse canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, sempre trazendo para vocês as melhores oportunidades do segmento de fundos imobiliários. Valeu!